Olá pessoal, mais uma vez muito bem-vindos ao canal Quadrinhos e Companhia, mais um programa começando. E o programa de hoje, pessoal, é da série O que Vem Por Aí, para conversarmos um pouquinho com vocês sobre edições que virão aí de alguns títulos de Tex. E hoje nós vamos falar sobre Graphic Novel do Tex. Essa coleção começou aí em 2015 lá na Itália e ela se propõe, né, pessoal, a fazer dentro de um propósito aí de diversificar um pouquinho o Tex para conquistar novos fãs, né, novos leitores, novos colecionadores. E aqui no Brasil também segue o mesmo estilo. De fato, né, pessoal, tem dado certo. Eu lembro que quando começou aqui no Brasil, aqui chegou em maio de 2016, eu lembro que teve muitas críticas e até mesmo eu critiquei alguns pontos assim, mas a ideia em si ela é muito boa, porque ela tem o propósito então de buscar esses adeptos das graphic novel, né, que ultimamente tem sido assim, não digo uma febre, né, mas uma tendência bem bacana aí que despertou muitos fãs, né? Claro, a gente tem que sempre, principalmente os fãs mais tradicionais de Tex, tem que saber separar as coisas, porque ela vem numa visão muitas vezes artística, né? De alguém, de como esses artistas que normalmente não fazem Tex, como eles enxergam, né, o personagem, como eles enxergam algumas características de Tex que eles podem trabalhar com uma certa liberdade, né? Então, os fãs de Tex têm que ter essa percepção também, certo? Mas vamos lá, o que eu quero conversar com vocês é sobre a possível próxima edição de Graphic Novel do Tex, que vai vir aqui no Brasil no mês de maio. Mas tem um pouquinho de especulação, eu confesso, aí da minha parte. Mas o que me levou a fazer este programa? Tá? Eu quero então conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque lá na Itália já saíram 10 edições de Graphic Novel do Tex. E aqui no Brasil saíram 8 edições apenas. Então tem 2 edições de Graphic Novel do Tex que já saíram na Itália, dentro dessa coleção, desse título, e aqui no Brasil ainda não saíram. Será que alguma dessas duas vai sair agora em maio? Porque na Itália, seguindo a periodicidade, que ainda não saiu, né, a próxima, que seria lá a número 11, sairia então no mês que vem, em fevereiro. Então, quando chegasse aqui em maio, né, quando a Mitos vier a publicar a número 9 aqui no Brasil, teoricamente, lá na Itália, nós teremos 3 edições de Graphic Novel que ainda não foram publicadas aqui no Brasil. Qualquer uma das 3 pode ser. Possivelmente a que vai sair o mês que vem, talvez, não sabemos. Mas por que eu quero conversar com vocês? Por que essas outras 2 ainda não saíram? Uma que é a última, né, que saiu lá, é a número 10, recentemente saiu, foi em setembro, né? Setembro de 2019. Então, naturalmente, esta seria a próxima a ser publicada aqui no Brasil. Por que eu acho que talvez seja a do mês de fevereiro e não a de setembro passado? Porque, pelo mesmo motivo de que a Mitos não publicou a Graphic Novel número 5, que saiu lá na Itália. E eu já vou mostrar a capa dela aí para vocês. E esta HQ, a número 5, ela foi os Exterminadores, né? Traduzindo o título italiano para o português. Os Exterminadores. E essa história ela é uma republicação. Ela não está dentro do mesmo estilo das outras, né? Que foram feitas por artistas, alguns deles, né, que não são do universo de Tex, que produziram então as gráficas novas. Por exemplo, a número 1, o Paolo Eleutério Serpieri. Ele nunca tinha produzido nada para Tex até então. E aí ele fez, tanto escreveu quanto desenhou um Tex de acordo com a visão dele. Mas quando chegou a número 5, então a italiana, nós temos essa história, então, Os Exterminadores. E essa história é uma republicação em cores da história que chegou para nós aqui no Brasil, O Massacre dos Búfalos, que saiu na edição de Tex mensal, né, lá na década de 70, o número 17. Vou mostrar as capas aí para você. Daí saiu no número 17, saiu depois de novo no 17, quando saiu o Tex segunda edição, né? E depois saiu no Tex coleção 184 e também no Tex edição histórica número 68. É uma história bem
bem pequena, da gente com poucas páginas, essa história do massacre dos búfalos, tanto é que até o Tex Edição Histórica 68 tem duas histórias, né? Então, dando a entender. Até a própria o Tex 17, lá, da primeira edição, também haviam duas histórias lá dentro. Então é uma história bem pequena. Então ela foi destacada lá na Itália e foi colocada então no Tex Gráfico Novel número 5 em cores e tal. Só que ela não saiu aqui no Brasil, né? Então a Mitos optou por não publicar essa história porque seria um repeteco, né? Dessa história, possivelmente vai sair logo também aí no Tex Edição em cores. Muito bem. Depois, pessoal, ou melhor, agora em setembro deste ano aconteceu a mesma coisa na Itália. E por isso que eu estou falando aqui para vocês neste programa, porque seria então a próxima edição a sair agora em maio, né, seguindo a ordem, a número 10 italiana, chegaria então a número 9 aqui no Brasil. E essa número 10 italiana é uma história bem conhecida nossa aqui, que é Ao Sul de Nogales. Saiu aí nas publicações também do Tex Mensal, número 111, né, lá do Tex Mensal. Depois saiu no Tex Coleção número 251 e também saiu no Tex Edição Histórica número 93, também uma história pequena. E aqui dentro dessa história aqui tem duas histórias também por ser uma história pequena. Só que ela é pequena e aí vem uma grande curiosidade aqui que aconteceu lá na Itália. Ela é pequena, mas possui 97 páginas, né? 97 pranchas de desenho. Eu sempre gosto de me referir a uma HQ, o número de páginas. O número de páginas com o desenho, as pranchas da arte que os artistas colocaram e desenharam, né? Depois você tem os extras, vocês têm a parte editorial, tem capa, que também tudo é contado como página numa edição. Mas eu gosto sempre de mencionar a quantidade de páginas desenhadas, certo? Então essa história Ao Sul de Nogales, ela tem 97 páginas de desenho, né? Na época, está aqui para visualizar, né? As edições elas saíam com comerciais, né? Hoje em dia não tem isso. Bom, por exemplo, aqui tem um comercial, então acabava encorpando a revista. Aqui tem uns 10, no mínimo uns 10 comerciais aqui dentro dessa edição. Na época, eram os merchan, né, que se faziam. Então ela encorpa um pouco, mas a história é bem pequenininha, 97 páginas só. E o padrão de Tex hoje é 110 páginas, né? Muito bem. Por que estamos então? Qual é a principal curiosidade aqui dessa edição aí, Ao Sul de Nogales, que saiu na Graphic Novel italiana número 10, em setembro último lá. Note que as Graphic Novel, elas possuem um padrão em torno de 50 páginas, né? 50, 52 páginas ali com a capa e contracapa e tal, certo? E o Ao Sul de Nogales tinha 97 páginas, né? 97 páginas a história. Se eles cortaram um pouco lá, não sei dizer para vocês, tá? Mas uma coisa eu posso mostrar para vocês, vou mostrar nas imagens aí. Note a curiosidade nessas imagens, que as edições lá elas saíram editadas, as páginas saíram editadas, ou seja, aqui no Brasil, enquanto que nós temos, e lá provavelmente originalmente também saiu, né, as edições com 3 linhas de quadros, né, 3 linhas de quadros. Note que essa edição aí saiu com 4 linhas de quadros, ou seja, eles editaram, eles foram tirando uma linha de uma página e aumentando a página. E aí você pode observar também que esticou a imagem, também provavelmente ficou algo meio estranho, né? Mas foi uma maneira que eles encontraram lá, gente, de reduzir o número de páginas para ficar mais próximo do número de páginas que possui uma graphic novel, né? Totalmente em cores também aí. E aí então fica a curiosidade aqui para nós. Pela ordem certa, essa HQ aí deveria chegar para nós aqui em maio, como sendo a nossa graphic novel Brasil aqui, número 9, né, que é a próxima edição. Mas será que vai chegar? Vamos ficar aí na curiosidade, na expectativa para ver se o Ao Sul de Nogales vai ser a história da Graphic Novel número 9 aqui no Brasil. Mas que nem eu falei para vocês antes, eles vão ter a opção, a Mitos, né, vai ter a opção que vai contar já com mais uma Graphic Novel, provavelmente, né, agora vai sair em fevereiro lá na Itália, então quando chegar em maio, talvez eles
podem pular essa de novo, assim como pularam o número 5, né, e dos Exterminadores, lá o Massacre dos Búfalos, e podem talvez pular o Ao Sul de Nogales, principalmente que ficou uma revista aí com uma certa anomalia, eu diria, né? Talvez eles provavelmente vão pular essa história também, né? Mas vamos aguardar um pouquinho aí para ver o que vai acontecer. Certo, gente? Então um pouquinho para falar do que vem por aí e também poderíamos dizer que é uma grande curiosidade que aconteceu lá na edição italiana do Tex Graphic Novel. Bem, pessoal, como eu já disse para vocês em outros programas, né, a gente vai curtindo o Tex aqui no Brasil, mas com um olho, né, lá na Itália para vendo o que vem. Temos sempre uma expectativa grande e na medida do possível eu sempre vou estar trazendo para vocês informações do que está acontecendo por lá também. Eu acho que é bem interessante, né, porque no momento que a gente ama um personagem, a gente tem... digamos assim, a gente curte muito o personagem, a gente sempre se preocupa com o que vai vir, né? Com como estão tratando, se tem ideias novas, coisas interessantes para chegar do personagem para nós, né? É isso então, eu acredito que eu estou fazendo algo importante tanto para mim quanto para vocês que curtem o canal, os conteúdos aqui. Certo, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês. Se vocês gostaram do programa, não deixe de dar a sua curtida. E se você não é inscrito no canal e gosta, né, do selo Bonelli, principalmente, não deixe de se inscrever aqui no canal e para poder acompanhar os conteúdos, né, gente, que a gente vai produzindo, vai buscando, tanto de informações do passado, do Tex, da Bonelli aqui no Brasil, quanto de futuro, de presente, tudo que a gente acha interessante, a gente vai produzindo conteúdos e trazendo aqui para vocês. Tá bom? Muito obrigado por mais essa companhia no programa de hoje e vamos nos encontrar no próximo programa.